A nossa geração hoje se esqueceu do que é prosseguir independente das circunstâncias, independente das dúvidas, independente das incertezas. O problema é que muitas pessoas deixam de cumprir o seu chamado, deixam de fazer aquilo que elas planejam por causa das dúvidas que vêm pela vida. Dúvidas, incertezas, inseguranças que acabam paralisando a sua jornada. E Deus, quando chama alguém na Bíblia, em nenhum momento ele mostra o papel completo, o mapa completo, toda a estratégia que ele tinha para a vida daquela pessoa. Mas ele dá simplesmente um passo e esse passo precisava ser obedecido, porque caso você não fizesse esse passo, esse propósito não iria se cumprir na sua vida. Até porque ele tem uma rota completa, mas para que a gente siga é necessário fé. E é através da fé que nós somos provados, é através da fé que nós nos fortalecemos. E é por isso que Deus, ele nunca vai revelar o plano completo para as nossas vidas. E o engraçado é que na nossa geração ocorre totalmente o oposto daquilo que ocorria nos tempos dos apóstolos, dos discípulos, sabe, dos homens de Deus na Bíblia. A gente acaba que fica tão focado nas circunstâncias, nas dúvidas, nas incertezas, que deixa de fazer aquilo que Deus ele nos chamou. E é isso que a gente vê em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8, que diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Engraçado aqui que Jesus, no versículo 7, ele diz que não convinha a eles entender qual seria o tempo, qual era o plano do Pai para aquela geração. E quantos hoje em dia deixam de cumprir a vontade de Deus porque tem dúvidas, porque tem incertezas, porque não tem todos os recursos, porque sabe, isso falta, aquilo ainda precisa para o meu ministério, e acabam deixando de lado o mais precioso, que é obedecer à vontade de Deus. Quantos trocam o chamado, quantos trocam o propósito de Deus por um prato de lentilha qualquer? E é isso que eu te convido nesse vídeo. Prossiga além das circunstâncias. Só de você prosseguir além das circunstâncias, você já está à frente de 99% das pessoas. Porque as pessoas estão focalizando somente naquilo que pode dar errado. Mas lembre-se que você tem um Deus, que ele é dono dos céus e da terra, ele criou o universo. E por isso ele sabe aquilo que é bom, aquilo que é ruim para você. Então simplesmente obedeça. E obedeça de maneira completa, não seja como Saul. Saul, ele obedeceu do modo que ele queria. Ele fez uma pseudo-obediência. Ele obedeceu apenas uma parte. E lembre-se, para Deus, obedecer uma parte é simplesmente a mesma coisa que desobedecer. Porque imagine, para nós, você obedecer uma parte pode parecer bom, mas para Deus, quando Ele olha, obedecer em parte é como se você estivesse fazendo um plano incompleto, fazendo conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E quando Deus pede para Saul não pegar nada dos inimigos depois da guerra, Saul ele pega o rebanho e sacrifica a Deus. E eu te pergunto, Saul estava sendo bom? Ele estava obedecendo a Deus ou desobedecendo? Aos nossos olhos parece ser algo bom, sabe? Poxa, estava sacrificando para Deus, estava adorando a Deus. Mas isso não significa que ele estava agradando ao Senhor. Porque nós não podemos querer agradar a Deus da nossa própria maneira, mas conforme Ele nos pede. E a maior prova de amor que um ser humano pode ter nessa terra para com Deus é a obediência, porque a Bíblia diz que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Esses são aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Então coloca isso na sua cabeça. Não adianta você depois querer pegar daquilo que você desobedeceu a Deus e criar como se fosse uma adoração, porque é seu maior motivo, a sua maior forma de adorar a Deus é através da obediência. E se você gosta de vídeos como esse, direto ao ponto, que falam realmente a verdade e aquilo que pode despertar no seu coração, o seu chamado, já se inscreve nesse canal que tem vídeo toda semana para você crescer e se desenvolver espiritualmente.